Retorna à discussão o requerimento de diversos vereadores, a proposição 65/2018, moção de repúdio à arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF 442, que pretende a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, atentando diretamente contra a vida e os direitos do nascituro. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora professora Josete. Senhor presidente, tem inscrição? Como é que vai funcionar isso? Tem inscrição, Vossa Excelência, gostaria de escrever? Sim, por favor. Professora Josete, na sequência, a vereadora Maria Letícia. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Eu gostaria só de, inicialmente, cumprimentar a Cristiane, que é do Sindicato dos Assistentes Sociais, e a Edilene, que é da direção do SENGE, que estão aqui buscando um diálogo acerca da Coab, do corte de gratificações, né, dos funcionários, enfim, acho que é um assunto bastante grave e que, na sequência, acho que o vereador Luiz Felipe também vai fazer uso da palavra, né, mas acho que é bom só para que a gente registre já, porque esse debate é muito importante. Bem, autoria de diversos vereadores, a proposição que nós estamos debatendo agora, 65 de 2018, trata de uma moção de repúdio à arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pretende a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, atentando diretamente contra a vida e os direitos do nascituro. Bem, a primeira questão que eu quero colocar é que, normalmente, essa discussão ela é feita de uma forma muito superficial. E, normalmente, se parte de um questionamento, sem aprofundar o tema, né, e sem levar em conta as questões de direito das mulheres e as questões sociais que tratam da discussão do aborto. Então, se alguém me perguntar, né, de uma forma simples, você é a favor ou contra o aborto? Eu respondo, eu sou contra o aborto. Aí existem, né, valores éticos, princípios morais, valores religiosos, que podem justificar uma resposta de sim ou não, né? Agora, quando nós tratamos da questão da criminalização das mulheres que, por alguma situação, que normalmente é uma situação bastante delicada, normalmente é uma situação de vulnerabilidade. Quando uma mulher acaba optando por fazer um aborto e responde juridicamente, é criminalizada e é presa, então eu respondo que eu sou contra a criminalização das mulheres que realizaram qualquer tipo de aborto que não está previsto, né, nos casos que a legislação autoriza, né, como é o caso de estupro, como é o caso da questão do risco, né, que essa mulher corre por conta de uma gravidez, né, risco de vida, como é o caso também, né, quando nós temos os fetos anencéfalos. Então, esses são os casos de aborto que hoje são legais
e que há todo um acompanhamento dessa mulher e que ela vai fazer esse aborto em situação segura, né, e não vai responder criminalmente por isso. Diferente dessas 3 situações, qualquer mulher que praticar o aborto, ela estará sujeita à criminalização e a pena é a prisão. Então, eu sou contra a criminalização e contra a prisão dessas mulheres. E, nesse sentido, eu vou fazer uma fala trazendo alguns dados que foram já publicizados através, né, das redes sociais, alguns trechos da fala da professora da Universidade de Brasília, que é uma pesquisadora, da ANIS, que é um Instituto de Bioética, e que em todo o debate que aconteceu no STF nos últimos dias, ela foi uma das pessoas que se colocou. E trazer alguns dados que eu acredito que são muito relevantes para o nosso debate. Primeiro, nós, ao fazermos qualquer discussão, nós temos que nos pautar por pesquisas que realmente são científicas, por pesquisas que têm um reconhecimento no mundo da pesquisa e da ciência. Então, nós tivemos um estudo que foi financiado pelo Ministério da Saúde entre 2010 e em 2016, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, e que cobriu o Brasil urbano. Os dados podem ter, inclusive, subnotificação, certamente. Por quê? Porque essa pesquisa ela não atingiu as mulheres, né, da zona rural, do espaço rural. Mas, de qualquer forma, né, essas mulheres que foram entrevistadas e que responderam a uma cédula, portanto, uma pesquisa por escrito, anônima, inclusive, para preservar essas mulheres, ela apresentou 5 perguntas, né? E, a partir dessa pesquisa, o que se constatou? 1 em cada 5 mulheres de 40 anos ou mais, gente, já abortou. 1 mulher por minuto faz aborto no Brasil. 1 mulher por minuto faz aborto no Brasil. Nós vamos encarcerar todas essas mulheres? Ela cita, inclusive, nessa fala, um exemplo, que é a Ingriane Barbosa, uma mulher brasileira comum, e que trabalhadora, né, empregada doméstica, uma mulher jovem, uma mulher negra. Ela fez um aborto com um talo de mamona. Ela já era mãe de 3 filhos. Essa mulher morreu. Nós temos um dado que é assustador. 4.700.000 mulheres já fizeram aborto. Nós vamos encarcerar 4.730.000 mulheres? E aqui nós temos que trazer um dado que é o dado da desigualdade social. E nós não podemos esquecer que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Portanto, nós temos
um maior risco entre as mulheres mais pobres, negras, nordestinas, nortistas, indígenas. Uma mulher com condições financeiras, ela aborta sem problemas. Por quê? Porque ela vai pagar uma clínica, que é clandestina também, diga-se de passagem, só que é uma boa clínica, que tem minimamente, né, algumas condições para que ela aborte em segurança. A sociedade não fica nem sabendo que essa mulher fez aborto. Provavelmente, inclusive, ela vai pedir uma licença, se ela, né, tiver um trabalho, e vai dizer que fez uma lipoaspiração numa clínica e que precisou ficar em repouso em casa. Esse caso não aparece nas estatísticas de aborto. Então, mais 10 minutos, senhor 10 presidente. minutos para Vossa Excelência. Então, eu acredito que, quando a gente fala em aborto, nós temos que nos reportar a um problema que é de saúde pública. Do total de mulheres também que já ficou internada, que fez aborto, né, metade delas já ficou internada. Então, além da gente fazer um debate, né, das milhares de mulheres que morrem em consequência de um aborto clandestino, de um aborto mal feito, de um aborto inseguro, nós temos que debater, né, que para o sistema público de saúde isso traz um grande gasto, porque essa mulher que faz um aborto inseguro, em 50% dos casos, ela tem que buscar atendimento na sequência. Uma parte, vereadora. Na sequência, vereador. Então, como manter um grave quadro de violação quando uma em cada 5 mulheres já fez um aborto? Uma em cada 5 mulheres já fez um aborto. Então, qual é o entendimento da professora, né, Débora Diniz, e que é o entendimento de várias pessoas e que eu concordo? Aborto não é uma questão para o direito penal. Trata-se de matéria pertinente ao campo da saúde, especialmente da saúde pública. Criminalizar as mulheres que venham a praticar um aborto alimenta o mercado de clínicas clandestinas e engrossa a fila de mulheres, né, que morrem em consequência de um aborto ou que ficam com sequelas para o resto da vida. Então, quando o PSOL ele ajuiza no Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento do preceito fundamental e solicita que a Corte declare a não recepção parcial dos artigos 124 e 126, o que está sendo solicitado é que as mulheres que cometeram aborto não sejam presas. O que é previsto nesses artigos? Reclusão de 1 a 4 anos. E repito a pergunta. Nós vamos encarcerar 4.700.000 mulheres? Também busquei uma outra avaliação, que é de um médico muito conhecido, que é o Dr. Drauzio Varela, muito conhecido e muito respeitado. Onde ele coloca o seguinte: uma mulher, ela só interrompe uma gravidez por um motivo muito grave. Nenhuma mulher faz aborto e fica feliz com isso. Outra questão que algumas pessoas colocam sem fundamento de pesquisa é dizer que, se legalizar o aborto, né, até a 12ª semana de gestação, o aborto vai passar a ser um método contraceptivo.
Gente, o aborto é uma agressão ao corpo da mulher também. Uma mulher só aborta numa situação extremamente grave. E normalmente, porque o companheiro, o namorado, enfim, o marido, não quer aquela gravidez. Ele já rejeitou aquela potencial vida. Então, fazendo uma frase até muito simplória, mas eu acredito o seguinte: se é para prender as mulheres que fizeram o aborto, eu acho que nós tínhamos que prender também o companheiro dela. Porque a partenogênese não existe no ser humano. Nenhuma mulher, a partir do óvulo, desenvolve um feto. Ainda é necessária a fecundação. Tem outras espécies animais que têm partenogênese, mas no caso o ser humano não tem. Ainda não possibilitaram, mesmo, né, quando se produz um bebê, né, in vitro, é necessário uma célula masculina. Então, se a mulher for presa, e se essa é a defesa de muitos, então vamos colocar no Código Penal para prender também o companheiro que ajudou a conceber, né, uma potencial vida. Uma questão que o doutor Drauzio Varela, essa é uma frase minha, não é do doutor Drauzio, tá? Essa é a professora Josete que assina. Em relação, né, a um tema, em que momento começa a vida? E aí é uma questão também, né, de concepção de várias pessoas, né? Cientificamente, quando é que a gente pode dizer que existe vida? Quando o sistema nervoso está formado e que dá os primeiros comandos, né, para aquele feto. Agora, vamos partir, né, para o debate mais filosófico, mais religioso. Para muitos cristãos, né, há várias matizes de religiões cristãs, a vida começa no momento da fecundação. Para os judeus, por exemplo, a vida só começa quando a criança nasce. Então, nós não podemos impor aos outros critérios que são emanados, que são, enfim, nossos, e que são critérios que são colocados a partir de princípios, entre aspas, emanados da vontade divina, sendo que quem é que interpreta a vontade divina? São as pessoas. Então, é justo que qualquer pessoa debata a partir de seus princípios a questão da legalização ou não do aborto, a questão da interrupção da gravidez, considerando isso como algo que vai contra seus princípios religiosos. Agora, não é justo que as pessoas queiram que, a partir dos seus dogmas e dos seus princípios, outra pessoa seja penalizada por uma opção que ela fez. O aborto no Brasil, ele é livre desde que você possa pagar por ele. E aí, mais uma vez, nós vamos nos reportar à questão de política pública de saúde. Nós temos, sim, que investir em educação. Nós temos, sim, que nas escolas debater gênero. Porque é a partir disso que nós vamos educar não só as meninas, mas os meninos também, para se prevenirem, para não ter uma gravidez na adolescência. Uma parte, vereadora. Temos que, na sequência, vereador, temos que debater a questão dos métodos contraceptivos
E a família vai debater com esse jovem, com essa menina, com esse menino, em que momento ela acha mais adequado ele iniciar a sua vida sexual, se é depois do casamento, inclusive. Isso é uma questão que cada família vai debater dentro dos seus princípios religiosos e éticos. Vai discutir na sequência, senhor presidente. Mas a escola tem que educar, a escola tem que, biologicamente, trazer conhecimentos para essa criança e para esse jovem, para ela entender o seu corpo, como ele funciona, que na adolescência, a partir da primeira menstruação, a menina já pode engravidar. E que se a opção dela for iniciar uma vida sexual, ela tem que buscar um médico, um ginecologista, ter orientação sobre os métodos contraceptivos. E nós temos que ter programas de planejamento familiar. Agora, numa sociedade machista como a nossa. 30 segundos para a senhora concluir. Numa sociedade machista como a nossa, nós sabemos que muitas mulheres ainda engravidam por conta de uma relação que é uma relação de submissão, né? Onde ela não tem direito a fazer escolhas muitas vezes. Então, por isso, meu voto é contrário a essa moção de repúdio, porque entendo que as mulheres não podem ser presas e as mulheres não podem ser mortas em consequência. Eu só quero, novamente, assumir os trabalhos da mesa. Eu só quero confirmar os vereadores que estão inscritos para debater este requerimento. Pergunto aos vereadores. O vereador Osias já se posicionou, que já pediu inscrição, mas antes disso, nós tínhamos... Então a vereadora doutora Maria Letícia, depois nós temos o vereador Osias... É isso? Só por gentileza. O vereador Tiago também está inscrito? Eu fiz o uso do debate no primeira parte, antes da gente encerrar. Se eu puder continuar, usarei o tempo. Eu tive 7 minutos na sessão anterior. Assim, o senhor pode fazer, o senhor pode encaminhar. Eu vou encaminhar, pode presidente. Ser? Porque, sim, como o senhor fez o debate, então ele foi interrompido. Obrigado, presidente. Então nós temos agora a vereadora doutora Maria Letícia, depois nós temos o vereador Osias Moraes. Pergunto se outro vereador... Vereadora Noêmia Rocha. Então nós temos, vereadora doutora Maria Letícia, se a senhora tem 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Vamos lá. Podemos começar aqui, presidente? Podemos? Estou dentro do meu tempo. O senhor zera o meu tempo aí. Desculpe, vereadora, eu vou zerar, desculpe. É porque eu tinha colocado, a senhora não estava a caminho. 10 minutos prorrogáveis, vereadora. Muito obrigada. Cada minuto é importante para que a gente possa entender essa questão, porque eu confesso aos senhores que essa é uma questão polêmica e que eu tenho muitas dúvidas e muitas questões a colocar aqui para os senhores. Eu fiz uma pesquisa, porque, afinal, visto que o debate é importante, nós precisamos fundamentar a nossa fala. E, para minha surpresa, hoje, olhando os jornais, a BBC publica um tema em relação ao nosso país, que diz assim: 55% das gestações no Brasil são não planejadas. BBC, está aqui. E ele faz uma discussão, eu sugiro a leitura de todos os vereadores que se interessam pelo tema, interessantíssima em relação a essa questão de planejamento familiar. Que, aliás, eu já convido os senhores hoje, na Câmara Municipal, por solicitação da vereadora Dona Lourdes, nós teremos um debate e o início de uma campanha que vai tratar do planejamento familiar. Porque planejamento familiar, pessoal, quando bem conduzido, melhora todos os índices, todos eles. Índice de mortalidade materno-infantil, enfim, vamos pensando a longo prazo, porque as soluções não são imediatas, elas são a longo prazo. Mas deixa eu me declarar aqui, frente a todos os senhores, eu sou
sou médica, os senhores sabem, ginecologista de especialidade e legista de especialidade. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor de políticas públicas que sejam a favor da vida, porque sou política também. Eu sou a favor de mais saúde, sou a favor de mais saneamento básico, que diminuirão as doenças e que, portanto, diminuirão a morte. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor de uma medicina preventiva, por exemplo, a favor do planejamento familiar, que vai orientar e controlar essa questão do planejamento dos seus filhos, de cada família. Isto é ser a favor da vida. Mas eu discordo de uma percepção ainda limitada, senhores, dos que reduzem a defesa da vida à proibição do aborto. Vamos refletir aqui sobre isso. Porque, na verdade, a questão é muito mais ampla do que simplesmente ser a favor ou contra o aborto. Vamos pensar, por favor. Exato, vereadora. Eu, honestamente, os senhores me conhecem, eu tenho um relacionamento muito bom com todos os senhores vereadores aqui, mas o tema me faz refletir sobre uma questão que chama hipocrisia. Hipocrisia dos que sabem, senhores, que a vida, que essa questão, o envolvimento do planejamento familiar, da questão do aborto, exige reforma estrutural. E que país é este que nós vivemos que não nos dá a condição de fazer reformas estruturais? Nós sabemos disso como legisladores, senhores. Eu sou contra, eu sou médica legista, os senhores sabem disso, eu sou contra o pensamento dos que não admitem o aborto quando ele é praticado por médico e previsto na lei, quando a mulher corre risco de vida e quando ela sofreu estupro. Eu não posso concordar com essas pessoas, eu sou legista, eu obedeço à lei. Então, vamos ampliar o nosso pensamento aqui um pouquinho, não, um bocado mais, porque esta questão é extremamente complexa, não é simplesmente sou contra ou a favor. Eu tenho que dizer aqui, e me sinto na obrigação, porque sou médica e quero colaborar com a cidade de Curitiba, com o plenário da Câmara Municipal de Curitiba, eu tenho que falar um pouquinho da minha experiência, médica ginecologista há 33 anos. Os senhores acham que eu não enfrentei isso no meu consultório? Muitas vezes. Muitas vezes atendi mulheres que me procuraram depois de terem realizado o aborto, que é clandestino. Clandestino. E essas mulheres vão se submeter a risco de vida quando praticam o aborto clandestino. Eu acolhi todas essas mulheres no meu consultório. Tratei das suas complicações. Ouvi essas mulheres, porque os senhores pensam que elas fazem aborto porque estão se divertindo, porque é alegre fazer aborto. Estou alegre hoje, vou fazer aborto. Todas elas sofrem. E nunca, em momento nenhum, como médica, questionei a razão de tê-las, a razão, o motivo pelos quais elas praticaram o aborto clandestino. Nunca. Senhores, essa questão, eu quero também fazer um parênteses, porque nós estamos debatendo um tema aqui que chama, fiz pesquisa, ADPF. Todo mundo sabe aqui o que é um ADPF? Ótimo, eu vou explicar. A ADPF é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O que debatemos aqui é 442. Mas os senhores acham que isso é uma coisa inédita? A ADPF no Brasil? Deixa eu lembrar uma coisa para os senhores. Quem é que lembra que em 2012 a interrupção do anencéfalo foi autorizada para o Supremo? Eu lembro, claro. Temos mais alguém que lembra. Eu trabalhava com isso no Instituto Médico Legal. Na época, em 2012, não havia esse debate, e essa ADPF foi a ADPF 54, sobre a legislação do aborto de fetos anencéfalos, que levou cerca de 9 anos, vereador. 9 anos para o Supremo tomar decisão.
Eu, no Instituto Médico Legal, por ser ginecologista, eu recebia com regularidade o pedido judicializado dos casais que tinham filhos anencéfalos. E vinha na minha frente a mulher e o seu companheiro, casal, homens e mulheres, ambos angustiados. E na época, nós comprovávamos a anencefalia através de exames complementares e todos os meus pareceres foram favoráveis à interrupção. Eu sigo a lei. Se a lei dizia, eu sigo a lei. Sou médica legista. Eu respeito a solicitação do casal, visto que a lei os protege. E esta questão da ADPF, só para que os senhores saibam, está tramitando, ou já tramitou outra, a ADPF 132, que permite a união civil homoafetiva, que nós sabemos e acompanhamos também. Esclarecida essa questão da ADPF, que eu achei importante e necessário, porque não pensem que a ADPF 142 vai ser decidida semana que vem no Supremo. Repito, ação de descumprimento de preceito fundamental. 442 é que discutimos aqui, Julieta. Então, entendido essa questão da ADPF, porque para que a gente possa ter seguimento e não pensem que o Supremo vai decidir semana que vem a respeito da interrupção da gestação até 12 semanas, isso requer um debate gigante. A gente precisa ouvir vereadora. todas as partes. No meu segundo time, a gente lhe dá, a gente concede, vereador. A gente precisa fazer uma reflexão sobre essa questão, porque não é assim. A decisão de induzir um aborto e de interromper uma gestação é bem complicada. No meu consultório, eu atendia mulheres, na sua maioria, brancas de poder aquisitivo, que chegavam lá para eu, muitas vezes, salvar a sua vida, porque as complicações são gravíssimas de um aborto clandestino. O que acontece no Brasil é que a decisão de induzir um aborto e de interromper uma gestação não depende da classe social. Está claro isso? O que depende da classe social é a gravidade da complicação e a morte, que esse procedimento vai levar às mulheres que não têm acesso a recurso médico. Porque o que acontece? Elas praticam o aborto clandestino e não têm recurso, e têm medo de ir no sistema público serem atendidas nas suas complicações. Porque o sistema público pode denunciá-las, como acontece. Eu mesma assisti isso acontecer. Elas procuram uma unidade, procuram um pronto atendimento, procuram um pronto-socorro, e o profissional que atende, julgando pelos seus valores pessoais, as denuncia. Vossa Excelência deseja prorrogar o tempo por mais quantos minutos? Até 10? Concedido 10 minutos a Vossa Excelência. Obrigada, vereador. Então, o que eu quero que os senhores façam é uma reflexão sobre esse debate que começa agora no Brasil. A exemplo do que aconteceu com a anencefalia. E pasmem, senhores, eu vou ler o parecer da anencefalia, porque acho importante que os senhores entendam. A maioria dos ministros, na época, em 2012, entendeu que um feto anencéfalo é natimorto e, portanto, a interrupção da gravidez nesses casos não é comparada a aborto, considerando crime penal. Natimorto? Eles consideraram o anencéfalo natimorto. Deixa eu contar para os senhores. O anencéfalo nasce com batimento cardíaco. O anencéfalo nasce com movimentos respiratórios. O anencéfalo nasce e pode ficar horas vivo. Mas o Supremo decidiu que ele era natimorto. Esse debate, senhores, é complexo, polêmico. E, portanto, a gente simplesmente, no meu olhar, não podemos fazer uma manifestação de repúdio que vai levar o nome da Câmara, como se todos nós concordássemos, porque isso é a opinião individual de cada um de vocês. E, embora a grande maioria tenha assinado, eu quero que os senhores pensem nessa questão. Se vocês querem ter esse compromisso
com esta verdade que é de cada um de vocês, individualmente. Peço uma parte, vereadora. Já vai lá. Deixa eu anotar os nomes aqui. Então, eu me senti na obrigação hoje de trazer esse tema, e voltando à questão da pesquisa, das 55% de gestações não programadas no Brasil, veja só, o que resulta numa estimativa de 1,5 milhão de nascimentos ano, essas 55% de gestações não programadas. Além disso, 26% do total desenvolve depressão das mulheres no pós-parto. O impacto para a saúde mental da mulher é enorme e não pode ser desconsiderado. Uma em cada 5 mulheres acima de 40 anos já fez um aborto clandestino. Estatísticas do nosso país, que projeta aqui 503 mil novos casos ano. E o impacto disso sobre o orçamento público, vocês já pensaram também? Então, dentro dessas reflexões que eu quero dividir aqui com os senhores, eu acho que não cabe nem a gente dizer sou contra, sou a favor, eu acho que a gente tem que debater, eu sou muito a favor, porque só num país autoritário não se debatem as coisas. Esse país é democrático, vereadora. Entendemos, então, que seria um absurdo não se debater esse tema e ouvir todas as partes. E foi essa opinião que eu manifestei quando fui questionada sobre assinar o projeto, etc., etc. O procedimento inseguro, para os senhores saberem, nos últimos 10 anos, a média foi de 203 ao ano, segundo as estimativas, e ele gera 15 mil complicações, destas 5 mil extremamente graves, com 200 mortes em média ano. Esses são os números que nós conhecemos. Conhecemos, senhores, a ponta do iceberg. E muito me incomoda e muito me preocupa a sensação que eu tenho, muitas vezes, que essa criminalização serve para os outros. Porque a minha companheira branca de classe média alta vai ser atendida pelo seu ginecologista e não será denunciada. Muito me incomoda a preocupação em relação a esta hipocrisia que a gente assiste muitas vezes nos jornais. Pessoas dando declarações que devem criminalizar uma mulher que cometeu um aborto clandestino com o risco de ter a sua vida ceifada. Mas a gente não criminaliza e não manda para a cadeia um outro tanto de bandidagem que pratica todo dia. Eu fico me sentindo na obrigação, Julieta, sou médica, eu legista, eu vivo nessa situação, mas eu quero dizer para os senhores o seguinte, que nós temos, sim, muitas saídas. Muitas saídas. Por exemplo, Curitiba sempre à frente, né, Julieta? Nós vamos fazer hoje o início dessa campanha de planejamento familiar, vamos startar, porque já se observou nas pesquisas que os métodos de longa duração, DIU, Mirena e Planon, diminuem sobremaneira o número de gravidezes não programadas. No Brasil, infelizmente, 2% apenas da população utiliza métodos de longa duração. 2%. Nessa pesquisa que a gente fez, nós vimos que o Reino Unido, 31% das mulheres usam métodos contraceptivos de longa duração, o que eleva a uma taxa de gravidez não planejada a 16%. Gente, espero ter sido clara nas minhas colocações, me referenciando a números e verdades que todos assistimos diariamente. Eu repito para todos, eu sou a favor da vida. Por isso, estou comprometida com esse debate. Mário Inácio, vereador. Obrigado, vereadora doutora Maria Letícia. Inicialmente, quero meus respeitos, minha admiração por Vossa Excelência, pelo seu conhecimento, vasto conhecimento. Da mesma forma, a vereadora professora Josete, também pelo seu vasto conhecimento, pelo seu preparo nessa discussão. Quero dizer que eu não me preparei. Eu não sou o ministro do STF, não me preparei para esse momento,
mas eu tenho uma opinião formada também sobre essa questão. E a gente sabe que nós podemos interpretar a lei ou a conduta a nosso favor. Tá? Então, eu acho que isso aqui teria que ser um debate e não um monólogo. Né? 33 já se posicionaram e creio que não vão mudar de opinião. Tá? Mas é preciso dizer que no passado, quando as jovens, no passado não muito distante, quando as jovens acidentalmente engravidavam, tinham que casar. Hoje em dia não, hoje em dia tem a produção independente, tem a mãe solteira, a sociedade já aceita isso. Tá? E a ideia não é criminalizar ninguém, na verdade a ideia não é incentivar o aborto. Entendemos que tem várias situações que levam uma mulher ao aborto, sabemos que é muito triste isso também, mas a gente não quer... Existe a prevenção, Vossa Excelência falou do planejamento familiar. Nós precisamos incentivar o planejamento familiar. Existem condutas. O SUS, ele realiza... agora me fugiu o nome lá... método contraceptiva, a cirurgia também, tanto de homens e de mulheres, é possível também. Então, o que nós queremos aqui não é incentivar a criminalidade, ou criminalizar. Nós queremos exatamente que as pessoas tenham consciência que uma vez que fez um ato reprovável ou por acidental, que ela assuma a criança, o filho que está no ventre. Aí poderia usar aqui Rei Salomão, poderia entrar na questão, né, da religião, mas não é o caso. Cada um tem a sua posição formada e a minha é contra o aborto. Muito obrigada, Mauro Inácio. Lembro que o país é laico. Vereador Goura. Obrigado, vereadora Letícia. Acho que também saudar a iniciativa do vereador Thiago Ferro, porque trouxe o debate aqui. Eu não assinei essa moção de repúdio, não assinarei. A minha posição não é favorável ao aborto, acho que ninguém em sã consciência é favorável, mas nós somos favoráveis a políticas públicas que preservem as vidas das mulheres. Então, tenha minha solidariedade, o meu apoio neste sentido. A gente sabe que há muita hipocrisia na sociedade, acho que Vossa Excelência, em sua fala, expôs muito bem isso. A gente sabe que o aborto é feito e as classes mais altas têm meios para pagar e meios para fugir da lei vigente. E as classes mais baixas sofrem, correm riscos e morrem e ficam com sequelas por causa disso também. Então, eu acho que a gente tem que combater, antes de tudo, a hipocrisia. A nossa sociedade é extremamente desigual, e o aborto é feito, a senhora trouxe números aqui que são de relevância, que tem que trazer a nossa reflexão. E reforço, ninguém está aqui estimulando o aborto, mas estimulando uma política séria que salve as vidas das mulheres, que traga conhecimento, que traga consciência, que fale sobre educação sexual nas escolas. A gente viu as maternidades, o Mater Dei, de cerca de 300 partos que acontecem ali, 120, 150 são adolescentes. Mês. Então tem mês. Então tem alguma coisa errada que está acontecendo. Então as meninas estão engravidando e não é que isso tem que atacar nas duas frentes. Então fica aqui minha solidariedade à posição de Vossa Excelência e da vereadora professora Josete também. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Nós temos agora inscrito o vereador Osias Moraes, 10 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O assunto e o debate é de grande relevância em todo o nosso Brasil e, com certeza, a Câmara de Curitiba não ia fugir desse debate em relação ao aborto, que se tenta liberar pensando, sim, na mulher. Quem de nós não queremos a saúde da mulher? Queremos, sim. Queremos que as mulheres tenham saúde e sejam bem atendidas na nossa rede de saúde no nosso país. Agora, é muito complexo o assunto. Eu assinei a moção de repúdio porque sou contra o crime. Não sou a favor do crime. Vou ler aqui, nos Estados Unidos, a resposta nos Estados Unidos, onde o aborto é legalizado, e uma jovem foi fazer o aborto por $550,
E por que ela foi fazer o aborto? Ela diz assim: eu e o meu namorado concordamos que não temos condições de sustentar uma criança. No momento, era eu ou o aborto. Era eu ou o aborto. Entregar ou então entregar para a doação. E simplesmente não conseguimos imaginar entregando o meu filho para a adoção. Ok? Isso é nos Estados Unidos, onde o aborto é legalizado. Como bem disse a vereadora Maria Letícia, precisamos, vereadora, concordo com a senhora. Não sou a favor do aborto quando se trata deste assunto que esta jovem tratou. Eu venho de uma região do estado chamado Amazonas, da cidade, sou natural de Manaus, e fui pai aos 15 anos. Meu filho hoje tem 26 anos de idade, e o meu outro filho tem 23, 24 anos. Sou pai de 2 crianças. E quando minha esposa engravidou, o meu pai disse assim: você vai assumir aos 15 anos de idade. Você vai ter a sua responsabilidade como homem, como eu assumi a sua mãe lá atrás. Então, é muito mais amplo do que levar a sexualidade em forma de ideologia para dentro da escola. Como a vereadora sobe aqui e diz, não tem que debater ideologia de gênero na escola. Gente, gênero é isso aqui, gente, é um celular. Só corrigindo, eu não falei ideologia, meu amigo. Eu não falei a palavra ideologia. Mas eu estou falando da senhora. Só peço. Eu errei a palavra ideologia. Não é ideologia. Desculpa, vereadora, não é ideologia. É o gênero, debater o gênero. Gênero é o que não tem sexo, é isso aqui, ó. Isso é gênero, isso aqui é gênero, esse microfone é gênero, isso aqui é gênero. Criança tem sexo, homem ou mulher. E será assim. E ponto, será assim. Essa discussão de gênero levar para dentro das escolas para tentar induzir e conduzir as nossas crianças, isso já prova que os países europeus já estão tirando isso da sua grade curricular, porque se tornou uma confusão na cabeça das crianças. Então, não é esse debate levando para a escola o vereador Rogério Campos, tentando sexualizar a criança, o adolescente. Podemos falar do corpo, como nós falávamos antigamente do corpo. Senhoras e senhores professores sabem disso, alunos, que se falava do corpo, se falava do órgão masculino, se falava do órgão feminino, se falava dentro da escola. Eu estudei isso, de uma maneira em que a criança entenda, e não sexualizando a criança. Quero dar uma parte ao vereador Tiago Ferro. Agradeço, vereador. E muito importante esse debate, e rico, o que a Câmara Municipal de Curitiba faz com muita responsabilidade. Não é porque nós não temos cadeia suficiente para prender todos aqueles que cometem crime que a gente tem que revogar as nossas leis. Então, porque não tem cadeia, vamos deixar a bandidagem solta. Né? A pesquisa Brasil Urbano, Ministério da Saúde, 503 mil casos ano, considerando também não só a região urbana, mas a região do campo, a região rural. Eu queria também trazer os dados do Ministério da Saúde, da quantidade de mulheres que morrem no Brasil por causa do aborto. Data SUS, 2014, 40 mortes. 2015, 70 mortes. 2016, 53 mortes. Bom, parece ser muito pouco.
Então vamos a uma outra fonte de pesquisa também do Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Mortalidade. 2015, 70 mortes. 2016, 56 mortes. Os índices altíssimos que nós temos no Brasil, os números vêm da subnotificação multiplicado por 5. Comprovadamente, nós temos a morte de 700 crianças engasgadas no nosso país. 700. Eu estou falando aqui, no ano passado, de no máximo 60 mortes no Brasil, causa do aborto, fonte, Ministério da Saúde. E eu quero só usar mais um minutinho, vereador. Pois não. Porque eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e visitei os Estados Unidos há 2 anos atrás, numa grande conferência da ONU, que trabalhava o tema vida, e foi exatamente quando houve a denúncia, ainda no governo do Barack Obama, contra o planejamento Planned Parenthood nos Estados Unidos, que matam 5 milhões de crianças ao ano. E aí eu quero entrar numa outra esfera ainda mais ampliada de debate, porque o que aconteceu nos Estados Unidos, vereador Osias e demais vereadores? O feto, ele, no aborto legal, ele é morto com agulhas no cérebro, na cabeça. Depois esse feto ele precisa ser cortado, picado com uma tesoura e depois ele é aspirado para fora da mulher. Essa é a metodologia legal que os Estados Unidos usam. Muito bem. O que foi denunciado contra o Planned Parenthood nos Estados Unidos? Num restaurante em Las Vegas, os donos dessa clínica, que tinham convênio com o governo federal dos Estados Unidos e recebiam por isso, eles receberam uma proposta, ao invés de receber o resto daquela criança por $300, para que o feto fosse tirado vivo da sua mãe, $800 para a captação de células tronco. Então eu estou falando da indústria do aborto nos Estados Unidos. Muito bem. Eu acho que nós não precisamos ter que aprender, a gente pode aprender com quem já passou por essa experiência. E a discussão ela foi tão ampliada nos Estados Unidos, que culminou na eleição do presidente Trump, extremamente conservador, 1 ano e meio depois, que já reincidiu e cortou o contrato. O governo americano hoje não tem mais convênio com o Planned Parenthood. Eu estou falando de 20 mil clínicas abortistas que foram fechadas nos Estados Unidos. Muito obrigado, vereador. Muito bem. E o aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em 3 situações, como disse já a vereadora Letícia, a vereadora Josete. Vereador, com licença. Mais 10 minutos. O senhor vai pedir prorrogação de prazo? Por favor. Então vou acrescentar mais 10 minutos. Obrigado, presidente. Ok. E eu sou a favor exatamente do que está escrito aqui na lei. Do que está escrito na lei, quando a gravidez representa risco à vida para a gestante. Isso já é legal. Isso já existe no nosso Brasil. E também essa mulher, vereador Rogério Campos, vereador doutor Volmir, ela pode procurar o Sistema Único de Saúde. É o que diz a lei. Quando a gravidez é resultado de um estupro, ela já tem a concessão da lei e que ela pode decidir, e eu sou a favor que ela decida tirar por conta dessa violência que ela sofre de um estupro. É incabível, é inaceitável que ela aceite uma criança de um estupro. É incabível. E quando o feto for anencefálico. Então, já existe no Brasil o aborto nessas 3 situações, nessas 3 ocasiões. Agora, se liberar o aborto no geral,
O que vai virar esse país, gente? O que precisamos, sim, concordo com a vereadora Maria Letícia, que subiu aqui com toda a propriedade, é até difícil falar depois da vereadora, concordo com o vereador Goura, concordo com a vereadora Josete, que precisamos de políticas públicas para atender essa população que está lá na ponta e que precisa do poder público investindo na família, investindo no lar, porque a escola ensina, quem educa é o pai e a mãe. A escola ensina, vereador Rogério Campos, vereadora Maria Manfron, quantas coisas aprendemos na escola. Boa parte, vereador. Mas eu aprendi a respeitar a minha esposa, os meus filhos, com a educação do meu pai. Não foi na escola. Uma parte também. Com a educação da minha mãe. Não foi na escola. E hoje, pai de 2 filhos, fiz a vasectomia aos 21 anos de idade, não fiz antes. Não fiz antes. Vereador Bruno, não fiz antes porque não tinha idade. Não fiz antes porque não tinha idade. Mas aos 22 anos, fui lá e fiz a vasectomia. E hoje, sou pai dessas 2 crianças, estou muito feliz, esses 2 adolescentes, estou muito feliz. Mas foi lá no berço, foi lá em casa. Quantas vezes eu sentei com meu pai e com a minha mãe? Quantas vezes? E na região da onde eu vim, o que tem de clínica clandestina de aborto é inacreditável. Na região do Amazonas, de Manaus, o que tem de clínico, o que tem de adolescentes, mulheres que não conseguem mais engravidar depois de um aborto porque tiveram o útero perfurado, tiveram infecções terríveis. Então nós precisamos pensar sim em políticas públicas. Vereador Dr. Volmir, por favor. Vereador Uzias, importante esse debate, essa moção também, esse debate, principalmente os que apoiam, e também esse contraponto de quem não firmou o requerimento. Lembrando que pese essa matéria ser competência federal, nós, enquanto população e representantes da população, temos sim que nos manifestar. Repisando suas palavras e fortalecendo que nós preservamos e lutamos sim o direito à vida. A vida intrauterina, o nascituro, nós estamos falando do direito à mulher, respeitamos e temos sim que preservar a saúde da mulher, e eu entendo que isso advém de políticas públicas, né? Nós temos o SUS, temos que o governo federal repensar, ver se está funcionando, o município através dos convênios também, mas também a vida do nascituro, que ela é albergada pelo próprio Código Civil, tem seus direitos. Lembrar que essa ADPF 442 foi interposta por um partido e que o ponto seria a 12ª semana, essa é a grande questão. Houve contrapontos aí do PSC, o vereador Rogério Campos, também contraponto, e existem essas formas que Vossa Excelência mencionou, que são excludentes do crime. Não vamos levar ao ponto cego, temos sim que defender a mulher, mas não levar ao ponto cego somente de um tipo de aborto. Esse aborto que tanto se menciona aqui seria o aborto econômico, social, onde a gestante ela quer abortar, mas para quê? Para que não se agrave a penúria financeira da família, não tenha essas condições de manter, de dar uma boa condição para a criança vindoura. Mas nós temos, como Vossa Excelência bem mencionou, o aborto natural, acidental, isso não é crime. O aborto típico e jurídico nós temos, que é para salvar a vida da gestante. A vereadora Maria Letícia já nos explicou bem. Em caso de estupros também, artigo 128 do nosso Código Penal. E essa criminalização, que são os artigos 124 a 126, que seriam as condutas antijurídicas, que ali são tipificadas, que seria esse aborto econômico.
O aborto eugênico, já foi mencionado aqui também, ele tem suas exceções, com acompanhamento, pedido judicial, acompanhamento do Ministério Público, ele também é autorizado. E tem um aborto, vereador Osias, que chama-se aborto honoris causa. Pasmem, mas é uma espécie que ele é criminalizado, onde a mulher pratica o aborto para se livrar de uma pecha moral, de uma condenação moral. Seria de uma relação, por exemplo, adulterina. Aí eu pergunto, isso seria um crime ou não seria? Estamos salvando a vida, preservando a saúde da mulher, a honra, ou estamos matando, seria um infanticídio? Então, eu acho que são alguns pontos que nós temos que debater, sim. Mencionar ainda, vereador Osias, que nessa ADPF, a ministra Rosa Weber, ela oficiou a Procuradoria da República, Defensoria Pública, Câmara Federal, Senado e a Presidência. Todos eles se posicionaram que não existe um consenso moral, filosófico nem religioso, porque nossa Constituição não prevê o aborto. Então, todos eles, concluindo, mencionaram que esse assunto tem que ser debatido no Legislativo, né, com todo respeito ao STF, diante das decisões que têm ocorrido, mas isso não adianta nós trazermos junto ao Judiciário uma audiência pública para se praticar um julgamento, mas esse julgamento é com base na interpretação da lei, e que esse é um dever, uma obrigação do nosso Legislativo Federal. Ressaltar, assinei também essa moção, e somos direito à saúde da vida da mulher, e também ao feto, à gestação, e essa vida intrauterina. Obrigado pela parte, vereador Dias. Obrigado, vereador Volmir. Mais uma vez, exaltando a vereadora Maria Letícia pelo debate, muito consistente dentro daquilo médica, que a senhora é legista, importantes esclarecimentos trouxe. A vereadora Josete, pelo debate, aquilo que defende, também concordo com a vereadora Josete naquilo que fala-se de criminalizar a mulher, mas ela tem que se adequar àquilo que a lei já rege no nosso país. E o debate é muito mais amplo que isso, é muito mais profundo do que nós chegarmos aqui e falarmos a respeito disso. Claro que tem todo um contexto dentro da nossa sociedade, tem todo uma dramatização, tem a saúde da mulher, tem todo o movimento que existe. Então, nós precisamos, sim, discutir no Legislativo, trazer para a sociedade, debater muito, para que possamos chegar a uma conclusão em que a maioria que é aquilo que diz a democracia, a maioria decide. Precisamos decidir com responsabilidade, precisamos decidir com bom senso, juntos, para que venhamos formar uma sociedade melhor. Então, mais uma vez, sou contra esse movimento dentro das escolas de gênero. Sou contra. Isso não vai resolver nada. Pelo contrário, vai causar uma disforia, uma perturbação na cabeça das crianças, dentro das famílias, não resolve nada. Isso não é o problema da sociedade. Precisamos investir, sim, na família, no lar, nas pessoas. É isso que precisamos. Presidente, obrigado. Presidente, se Com vai a ter palavra, mais... vereador Felipe. É só para o informe, eu não sei como é que vai ser os debates, o número que Nós pode... temos mais vereadores inscritos. Nós temos as representantes aqui da Coab, eu não sei quanto ao tempo da sessão, se vai ter tempo hábil... Não, nós temos 40 minutos. Eles querem, inclusive, entregar um documento a Vossa Excelência, a gente queria usar a palavra daí. Ok. Tá. O senhor está no grande expediente. No grande expediente, Uhum. sim. Não, como nós temos 40 minutos ainda e temos alguns vereadores inscritos, eu acredito que o tempo talvez dê, mas depende da Eu pediria daí da que discussão do plenário. Não, só pediria que os debates, né, acho que é importante esse debate, mas que desse um tempo, eles realmente estão desde as 9 da manhã aqui, esperando para fazer essa manifestação. Perfeito. Tá? Obrigado. Eu agradeço. Vereadora Noêmia Rocha, quase doutora. A senhora tem 10 minutos prorrogáveis. Na sequência, doutor Volmir.
Vereador Tiago. Muito obrigado, presidente, vereadoras e vereadores. É muito importante, num país de Estado democrático de direito, debatermos assuntos, inclusive, polêmicos como esse, em relação a favor ou contra o aborto. Nós temos numa Constituição o direito preservado a todos. E eu vejo nesse debate três pessoas que temos que ter uma avaliação de debate, de defesa e de preservação à vida. A mãe, e eu quero declarar aqui que eu tive esse direito de ser mãe, resguardada pela Constituição Federal. Quero também agradecer a minha mãe, que me deu o direito de estar aqui falando também. O direito ao marido, ao homem, que é o pai, que participou efetivamente do relacionamento, e o direito ao nascituro. Como nós temos mães aqui que debateram, favoráveis e contrários, e pais também, eu quero fazer a minha defesa ao nascituro. Regra, é normal, quem defende o aborto teve uma mãe que não abortou. Então, é muito importante essa defesa em relação ao nascituro. Nós estamos num país onde se protege ovos de tartaruga, ovos de peixes, de araras, o que é importantíssimo, o que é válido, o que tem que ser preservado, sim. Agora, por que nós não vamos proteger o ovo, os óvulos de um ser humano, que é a nossa geração? E nós temos também que pensar, óbvio, em políticas públicas, a valorização, pensar na educação, pensar na saúde, valorização de professores, capacitação para que eles possam ter, sim, tempo hábil, trabalho, capacitação em relação à informação. Eu sou totalmente contrário ao aborto. Totalmente contrária ao aborto. Até porque o direito à vida é na concepção da vida. Eu acredito que nós precisamos trabalhar com políticas públicas no nosso país. Eu creio que nós precisamos, sim, do cuidado com a mulher. Nós precisamos, sim, na valorização, enquanto mulher, de políticas públicas, de informação, de prevenção. Agora, está no YouTube e eu faço menção e eu fiquei impressionada em relação à história do Dr. Bernardo, que aconteceu na América, que aconteceu nos Estados Unidos, na década de 70. Ele tinha uma clínica abortiva, a maior clínica abortiva dos Estados Unidos era o Dr. Bernardo Hartmann. Ele, pessoalmente, fez 5.000 abortos, pessoalmente. Numa época que não existia ainda o avanço da ultrassonografia, não tinha... e ele coordenou 60.000 abortos nos Estados Unidos, na maior clínica abortiva. Até que, em 76, com a nova tecnologia, veio a ultrassonografia e ele decidiu fazer um aborto com a visualização da ultrassonografia. Sabe o que ele viu? Quando entrou a sonda no útero da mãe, o feto lutou, e ele vendo, de todas as formas, porque ele não queria ser sugado. Começou a ser sugado pelos pezinhos, pelos bracinhos, pelo tórax. Quando chegou na cabeça, não passava na sonda. E aí ele entrou com uma pinça e espremeu a cabecinha do feto para que passasse na sonda. Esse é o aborto. Só o que ele viu, e ele se tornou um defensor, foi, enquanto sugava esse bebê, o bebê gritava. E aí é o silêncio, o grito silencioso. Ele viu o bebê, só ele viu
gritando, quando ele espremeu a cabecinha do feto. Ele se tornou, da década de 70 até em toda a sua existência, o maior defensor contra o aborto depois dessa experiência pessoal. Na minha leitura, falta políticas públicas, falta um trabalho de prevenção, falta sim uma política pública, por exemplo, de adoção, facilitação na adoção, não há facilitação na adoção, pais querem adotar esses filhos, não há, é uma burocracia imensa, pais na espera de 4, 5 anos para adotar uma criança. Nós precisamos de políticas públicas que melhorem. Nós precisamos proteger essa criança no útero, nós precisamos também proteger essas crianças na fase infantil, nós precisamos proteger esse adolescente, dar a ele condições de análise. Porque não é possível que no século XXI, com toda a mídia que nós temos, com todas as redes sociais que nós temos, um adolescente não saber que engravida através de uma relação sexual. Ela sabe. Agora, o que a gente percebe é que ela não foi tratada e não foi educada na responsabilidade de uma ação que tem uma consequência. Se ela está no período fértil, ela vai engravidar. E aí nós vemos aí também uma falta de resgate em relação aos valores familiares. Desde quando vocês percebem? Por exemplo, na minha época, nós fomos ter televisão na minha casa, eu tinha 20 anos de idade. Eu era bem informada, diga-se de passagem. Por questões financeiras, fui ter televisão depois, quando tive 20 anos de idade. Mas no meu período, até 20 anos e depois, na minha casa, nós tínhamos conversas familiares todos os dias. O momento de conversarmos era o momento da hora do almoço, no jantar. Pergunta-se se hoje tem conversação em família. Precisa resgatar essa conversa familiar. Eu estive agora num restaurante japonês, lá fui comemorar o aniversário. Tinha uma mesa na minha frente com literalmente 8 adolescentes. As 8 estavam com o celular e usando o celular. Não tinha conversa. Eu achei assim tão silenciosa a mesa dos adolescentes quando eu olhei todas no WhatsApp. Como é que surge um diálogo como esse? Como é que se fala sobre aborto? Como é que se fala sobre drogas? Como é que se prega a esses adolescentes? Aonde? Eu faço uma crítica aqui à estruturação familiar. Precisava ser na família, depois nas escolas, para que ele possa formatar uma consciência, iniciando na preservação do nascituro de uma criança e as consequências de um relacionamento antes do casamento. A minha igreja, por exemplo, que eu acho ótimo, é doutrinário, não é obrigatório, mas nós incentivamos nossos jovens a ter um relacionamento sexual depois do casamento. Ah, mas isso é passado, isso é tabu. Não é. Evita-se um monte de situações, incluindo uma gravidez indesejada. Se nós tivéssemos um resgate familiar, que é urgente na nossa nação, de valores familiares, do que é certo, do que é errado. Vocês sabiam que a maioria dos jovens, eles vão para as drogas porque não sabe dizer não para o melhor amigo? Não aprendeu em casa a levar um não? Porque nós estamos vivendo uma geração de consumismo que a gente diz sim para tudo. E aí, quando pais nos procuram, como é que você educava teu filho? Ah, eu fiz de tudo para ele. Foi o erro de facilitar a sua vida. Então, vereadores, se um país... Eu quero fazer um apelo aqui e quero parabenizar os defensores da fauna e da flora, de ter conseguido, neste país, como lei, a preservação dos ovos da tartaruga, dos ovos dos passarinhos, dos peixes. Nós precisamos também, inclusive os animais, nós precisamos também preservar o nascituro. Eu estou aqui hoje defendendo aquele que não está tendo direito de defesa. Vereador, a primeira Maria, vereador Tiago. Agradeço, vereadora.
obrigado por ter assinado conosco e pela tua belíssima defesa. Muito obrigado. Vereadora, senhora, senhora mais 10, então tá. Eu pedia só, Noêmia, por gentileza, Sim. se puder ser menos 10 minutos para dar tempo do Claro. pessoal da Coab aqui. Com Faz certeza. favor. Com certeza. Eu penso que até vamos propor uma audiência pública nessa casa para a gente tratar do direito à vida. Voto afirmar, como parlamentar dessa casa, a importância de termos nossas convicções, a importância de ter nosso embasamento em relação à criança, ao nascituro. E volto a criticar o poder público pelas falhas em relação a políticas públicas na defesa dessa mulher, na prevenção dessa mulher, na defesa dessa criança, na proteção dessa criança, incluindo a adoção. Tem muita gente querendo adotar. Não há necessidade de aborto por causa dessas questões em relação nem na questão financeira, como na questão moral e em relação ao comportamento dessa mulher. Eu acho que nosso direito termina onde começa o direito do outro. Não tem como, e volto a afirmar, não tem como termos no nosso país a falha grandiosa, e aí nós podemos fazer nossa meia-culpa, em relação a políticas públicas, em relação a essas mulheres. Pode ser médico, pode ser doutor, pode ser o que for. O direito à vida tem que ser, sim, a partir da sua concepção. E aí, volto a convidar vocês a conhecerem, a ouvirem, a verem o vídeo, o grito silencioso, e eu tenho certeza que você vai mudar a sua leitura em relação ao aborto. A mulher tem o direito, sim, mas acaba o direito dela quando começa o direito do nascituro, que a maior responsável por essa questão foi ela e o homem. E claro que também penso que nós precisamos debater, tem questões e questões. Não é questão de ser contra ou a favor, tem que ser avaliado? Tem que ser avaliado. E essa oportunidade que nos dá de me posicionar, mas respeito o posicionamento diferenciado dos meus colegas, das minhas colegas que fizeram aqui a explanação. E quero ser respeitada também em relação à minha posição. Muito obrigada. Formular requerimento, senhor presidente. Encerraram as discussões para formulamento de requerimento. Vereador Tiago Ferro. Presidente, eu peço para que a votação seja nominal. Voto nominal. Eu vou ter que colocar para o plenário deliberar. Pergunto, vereadores, encaminhamento, vereadores favoráveis ao voto nominal, permaneçam como estão, o contrário se manifestem. Portanto, será voto nominal. Para encaminhar a votação, presidente. O senhor pode usar 5 minutos para encaminhamento. Serei breve em respeito aos servidores da Coab que estão aqui, ao pedido do vereador Felipe Braga Cortes. É impossível tirar a emocionalidade tratando de um assunto tão sério. E eu sei que tanto quem defende um lado ou outro acaba se envolvendo. Mas eu quero finalizar falando especificamente sobre o resultado do aborto, a consequência do aborto. Não apenas do assassinato, da morte da criança, cada um pode usar a fala como quiser, mas a mulher, ela fica com muitos traumas. E 60% em pesquisa com culpa, 55% com insônia, 44% com distúrbio nervoso, 11% remorso, 31%, vereadora Maria Manfron, 31% das mulheres que fazem o aborto, elas têm visões e sonhos decorrentes com aquele feto.
Eu finalizo mostrando duas imagens, rapidamente. Então, eu gostaria que colocasse a primeira imagem. São duas obras de arte. Essa obra de arte belíssima. A mãe, numa textura de peso, e a criança abortada completamente transparente, colocando a mão sobre a sua cabeça, como se a liberasse de toda a culpa, de toda a situação que ela passou. E aí a segunda imagem, para concluir, o peso também, a responsabilidade que os homens precisam assumir quando se trata do tema aborto. Peço o voto favorável de todos. Muito obrigado. Está encerrados os encaminhamentos. Passamos à votação. É votação nominal. Os vereadores se manifestem. Vereadores, registrem seus votos. Voto mais, senhor presidente. Voto mais é favorável à moção de repúdio. Voto menos é contrário. Estamos em processo de votação, vereadores. Encerrada a votação. 30 vereadores votaram, sendo que 24 com expressão sim, 4 vereadores com expressão não e 2 abstenções. Portanto, voto de repúdio aprovado.